Galera, a Sony lançou o novo PS5 Pro e um novo DualSense. E o que parecia ser uma revolução acabou virando uma baita confusão. Tem gente chamando de PS5 Pro 2025, tem gente dizendo que é só o mesmo console, só que um pouquinho mais leve. Bora entender o que realmente mudou e o que não mudou nada, né? Galera, esse vídeo é baseado em várias análises, inclusive uma desmontagem completa feita por um canal gringo que literalmente abriu o PS5 inteiro para ver o que a Sony fez por dentro. Então, tem que dar crédito pros caras, né? E vamos ver o que a gente pode tirar disso. Quando começaram os rumores sobre o novo DualSense, parecia que vinha por aí uma revolução. Os rumores eram de um redesign, novas tecnologias, bateria mais durável, vibração mais precisa. Mas e o que veio de verdade? O controle é praticamente igual. Tipo, se você colocar lado a lado, é praticamente impossível de notar a diferença. Falaram que ia ser mais leve, e o novo modelo é 1 grama mais leve. Por dentro ele perdeu um microfone, trocou a bateria, alguns motores são de fabricantes diferentes, ou seja, pequenas mudanças internas, muito provavelmente só para baratear a produção e nada para melhorar o controle. E olha, isso não é achismo. O próprio canal que fez a desmontagem mostrou as diferenças, peça por peça. Até a parte do microfone foi comprovada. Ele realmente sumiu na nova versão. Agora falando do PS5 Pro em si, o console também recebeu essa mudança silenciosa. O novo modelo, identificado pelo código 7121, ficou quase 100 gramas mais leve. E não foi milagre, foi corte de material mesmo. O cooler agora é de plástico, não de metal. A fonte ficou menor e mais leve. E algumas partes da placa-mãe foram simplificadas, removendo pequenos componentes. Na prática, isso deixa o console um pouco mais eficiente, consome menos energia, esquenta um pouquinho menos e é uns 20% mais silencioso, vai. Mas não espere mais desempenho, novos gráficos ou melhorias no FPS. É literalmente o mesmo console, só que um pouquinho mais barato de fabricar. E esse foi um dos pontos mais comentados no vídeo que eu usei como referência. Eles compararam os dois modelos, mediram temperatura, consumo e até o barulho. E o resultado foi praticamente idêntico. Nada que justifique o hype e a expectativa criada nas últimas semanas a respeito desse novo modelo de PS5 Pro. Nos testes, jogando Astro's Playroom, o novo PS5 Pro foi só 3% mais eficiente no consumo de energia. Na temperatura, a diferença mínima, 63 graus no modelo antigo e 61 no novo. E o ruído realmente caiu um pouco. Acho que é a única coisa mais perceptível no uso do dia a dia. Dá pra dizer que ele é mais frio e mais silencioso, mas só se você tiver os dois lado a lado para comparar. Então, se você já tem um PS5 Pro, nem vai perceber a diferença. E o mais engraçado é que o próprio cara do vídeo brinca. A Sony economizou 3 centavos tirando alguns parafusos. E é bem isso mesmo. É tipo naquele update que muda o número do modelo, mas o produto é o mesmo. Agora a pergunta é, por que a Sony está fazendo isso? E a resposta é simples. Custo e eficiência. A Sony vem revisando toda a linha do PS5, desde o Slim, e agora o Pro entrou na mesma onda. Eles estão usando peças mais baratas, mais leves e mais fáceis de montar. Isso reduz o custo de produção e transporte, e permite que a empresa mantenha o preço estável mesmo com a inflação global e o custo de materiais subindo sem parar. É o tipo de mudança que parece pequena, mas que em escala industrial faz uma diferença bem grande. Então sim, o PS5 Pro é um pouco mais leve, um pouco mais eficiente, mas é muito mais por conta de economia do que por inovação. E agora voltando para o DualSense, o vídeo de desmontagem revelou algumas curiosidades. O novo modelo tem uma placa interna levemente redesenhada, com uma estrutura de suporte a mais. Isso dá uma leve melhoria na rigidez e no corpo do controle. Talvez ele seja um pouquinho mais resistente à queda, mas nenhuma melhoria significante, como por exemplo alguma tecnologia para melhorar os analógicos ou algo do tipo. Isso aí já nem era esperado, mas a gente tendo ele em mãos agora, só se confirmou. A bateria é de outro fornecedor, provavelmente o fornecedor que produzia uma bateria mais barata, porque a capacidade é a mesma. Tem um outro conector, mas não mudou a capacidade. Os motores de vibração são de marcas diferentes, mas funcionam igual, então provavelmente é a mesma coisa. Um fornecedor que produziu um motor de vibração mais barato e com a mesma eficiência ou uma eficiência bem parecida. Ou seja, a gameplay não muda absolutamente nada. É o mesmo DualSense, com pequenas trocas internas para deixar a produção mais barata e o peso um pouquinho mais equilibrado. E o curioso é que nessa troca dos motores da bateria também muda um pouco a sensação do controle. Algumas pessoas disseram que parece levemente diferente, mas eu acho que isso é mais psicológico do que real. Então, se você achava que o novo DualSense ia revolucionar a experiência,
Infelizmente não vai. E só um detalhe, para quem tá pensando em aproveitar esse embalo e pegar um controle que realmente revoluciona a experiência na gameplay, o DualSense Edge, aquele modelo premium com botões extras de personalização, ele tá em promoção na Amazon. Eu deixo o link aqui na descrição e se você usar ele, ajuda o canal e ainda aproveita essa promoção. Então se estiver pensando em fazer o upgrade, dá uma conferida lá depois do vídeo. Então galera, resumindo, o novo PS5 Pro e o novo DualSense não trazem nenhuma novidade de verdade. Eles são versões mais leves, mais baratas de fabricar e um pouquinho mais eficientes. Mas não tem mais desempenho, não tem novas funções e a experiência de uso é praticamente a mesma. Mas isso é ruim? Depende. Para quem já tem um PS5 Pro não faz o menor sentido trocar. Mas para quem vai comprar agora, provavelmente vai receber essa nova versão, e nesse caso é até bom, porque é um console um pouco mais silencioso e mais estável. Mas no geral, essa atualização mostra que a Sony está focando em otimizar custos, não em trazer novidades. E o mais irônico é que se a gente não tivesse visto o vídeo de desmontagem lá fora, provavelmente ninguém nem ia notar essas mudanças. Agora, eu quero saber o que vocês acham disso. A Sony está sendo esperta, otimizando os produtos ou está enganando a galera vendendo o mesmo console com outro nome? Comenta aí embaixo, porque eu quero muito ver a opinião de vocês sobre isso. E se você curte esse tipo de conteúdo que vai lá nos bastidores da indústria gamer, já deixa o like, se inscreva e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima.